Feedback. Quem é você, caro líder, quando o assunto é feedback para as pessoas da sua equipe, aí da sua empresa? Você sabia que quando as pessoas elas recebem feedback construtivo constantemente do seu líder, elas tendem a engajar muito mais na empresa? Então é justamente esse o tema do vídeo de hoje. Fica aqui se você é esse líder que quer aprender a dar o feedback da forma certa, a saber se posicionar no momento certo, como que fala, como que eu realmente uso essa ferramenta da melhor forma. Eu sou a Babi Oliveira, sou mentora empresarial, já desenvolvi inúmeros líderes e empreendedores nos últimos anos e digo a você com propriedade. O feedback, realmente, quando a gente está, muitas vezes, dependendo do nosso tempo na liderança ou no empreendedorismo, pode ser que não seja uma tarefa fácil. A gente precisa aprender a se posicionar, falar da forma certa. E antes de eu falar sobre como realmente dar o feedback, eu preciso te deixar muito claro, caro líder, que o feedback, para ele ser dado da melhor forma, eu preciso também ter junto desenvolvido uma competência chamada inteligência emocional. Por quê? Porque vamos supor que uma pessoa fez algo ali na minha equipe que não é o que eu combinei com ela fez errado, ela não tá fazendo algo, né? Porque eu vou dar um feedback para ela ali para fazer ela melhorar, ela crescer. Só que se eu faço isso no momento que eu me irritei com ela, no momento que eu fiquei bravo, no momento que eu fiquei incomodado, eu vou falar de uma forma que vai vir com a emoção. O que vai acontecer nessa hora? Muitas vezes eu vou falar palavras que não são legais para aquele momento, eu posso falar de um jeito mais ríspido, mais autoritário, e aí talvez eu não vou passar a mensagem que realmente eu gostaria. Então, a primeira coisa é se observar do ponto de vista emocional, tá? Porque se estiver com a emoção à flor da pele, sentiu que tá irritado, que tá nervoso, tem pessoas que dão sinais até no corpo. Boca seca, treme, fica suando a nuca, o pescoço, coração acelera. Se tiver com esses sintomas, não é o momento do feedback. Tem que esperar realmente baixar a emoção, sai de perto e realmente quando estiver ali na racionalidade para conversar numa boa com a pessoa é o melhor momento. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Bom, visto isso, vamos supor que você é essa pessoa que tá nesse momento, né? Não tá ali com a emoção à flor da pele e você quer dar um feedback construtivo para alguém da sua equipe, da sua empresa, um liderato, enfim. Primeira coisa é a gente prestar atenção no comportamento da pessoa. Exemplo, vou falar uma coisa clássica. Eu tenho uma pessoa que sempre atrasa. É uma boa pessoa, eu gosto muito dela aqui na empresa, é uma pessoa que tem valores alinhados com o que eu acredito, mas é o atrasildo da empresa. É aquela pessoa que não cumpre horário. Então vamos lá. Para dar um feedback construtivo, eu preciso olhar para o comportamento, ou seja, a pessoa atrasa. Se eu vou dar um feedback com o julgamento, o que eu vou chamar ela? De preguiçosa, que ela é desorganizada, que ela não é comprometida, e aí eu tô apontando para a pessoa. Então, o feedback construtivo, o primeiro ponto é olhar o comportamento. Aí vamos lá, tô no momento com a pessoa, como que eu dou esse feedback então? Fulano, vem cá que eu quero conversar contigo rapidinho. Fulano, seguinte, né, tu já tá na empresa há um tempo, eu gosto bastante do teu trabalho, tu é uma pessoa que os clientes, o pessoal aqui gosta bastante, procura deixar o começo da conversa de uma forma mais leve, não chega já indo com os dois pés no peito, como fala, né? Faz um quebra-gelo, conversa, mostra que aquele momento vai ser um momento de construção para ambos. E aí fala, então, sobre, né, algumas coisas que são verdade, tá? Tem que ser genuíno esses elogios, esses reconhecimentos. E aí, fulano de tal, eu tô aqui conversando contigo porque, assim, tudo isso, né, acontece, é muito legal da tua parte, do teu comportamento, porém, nessa hora tem que cuidar com a palavrinha mas, porque o mas, ele anula tudo que eu acabei de falar. Então, quando eu tô ali dando feedback, porém, fulano, o que eu preciso ver contigo? Que eu preciso trabalhar contigo aqui. Tu concorda comigo que o teu horário é das 8 às 5 da tarde? Ah, concordo. Tu concorda comigo que nos últimos dias tu chegou um dia 8h07, outro dia 8h10, outro dia 8h15? Tá aqui no teu ponto, por exemplo, eu tenho um fato para comprovar. Tu concorda comigo? Ah, eu concordo. Me conta, o que tá acontecendo? Aí, o que nessa hora vem? As justificativas. Ah, é porque deu um problema não sei o quê, porque o ônibus, porque o metrô, porque o carro, Escuta,
A gente, líder, escuta. A pessoa vai trazer um monte de justificativa. Tá bom, fulano, entendi. Então vamos lá. O que tu pode fazer de diferente, então, pra na próxima semana tu mudar esse comportamento? Vamos lá. Quero te ajudar aqui a pensar sobre isso. Pelas coisas que tu tá me falando aqui, então, pelo jeito, o tempo que tu planejou pra sair de casa não foi o suficiente, concorda? Porque tu não tá contando aí com os imprevistos, com coisas que podem acontecer. Então, vamos lá. Quanto tempo tu tem que te planejar para sair de casa a partir da próxima semana para te ter um comportamento diferente em relação ao teu horário? Ah, eu acho que ao invés de 1h, 1h15. Ah, legal. Então vamos lá. Então, se tu tem que estar na empresa às 8, que horário que tu tem que sair de casa? Ao invés de 7, tu tem que sair de casa 15 para 7, certo? Ah, certo, legal. Pra te sair 15 para 7, que hora que tu tem que acordar? Ah, eu tenho que acordar tal hora. E aí você pode estar pensando, Babi, mas eu preciso falar isso, eu preciso fazer isso com a pessoa da minha equipe, com o funcionário e tal. Dependendo da pessoa, a gente precisa. Porque às vezes, sabe qual que é o problema? Tô trazendo esse exemplo aqui, que é algo clássico, que a gente escuta isso em todos os clientes. O problema, às vezes, da pessoa tá lá no dia anterior. Se a gente, líder, vai conversando com a pessoa, a gente vê que a pessoa, ela na noite anterior, ela precisa dormir mais cedo, ela precisa se organizar melhor, ela precisa na noite anterior já separar, às vezes, a roupa do dia seguinte. E aí, tu vai trabalhando, conversando com ela ali, ó, vamos lá, então, fulano, tem que acordar tal horário, que hora tu tá indo dormir, o que tu pode fazer no dia anterior à noite pra já melhorar ali no horário que tu acorda pra não ser tão corrido, pra te ter uma rotina diferente na hora que tu acorda. Aí, gente, quando a gente tem esse tipo de postura, nós líderes, o que acontece com o liderado? Tu vai fazendo ele pensar sobre os comportamentos. Dá mais trabalho? É mais desafiador? É, mas o comportamento do outro, ele só muda a partir da reflexão que ele tem sobre aquele comportamento. Então, caro líder, caro empreendedor, presta bastante atenção. Não adianta, a pessoa que é o atrasildo, tá? Não adianta chegar na pessoa e falar, então, ó, tu tá atrasando, tu tá fora do teu horário, ó, amanhã eu quero que tu chegue no horário certo. E fica só falando a regra pela regra. É um comportamento que a pessoa precisa mudar. E muitas vezes, líder, tu vai ter que pegar ele pela mão pra entender com ele ali o que tá acontecendo. Aqui eu te trouxe um exemplo, tá? De um feedback construtivo. Então, com base nesse vídeo aqui que você tá assistindo, coloca aqui embaixo nos comentários, você é esse líder que já deu um feedback construtivo em relação a outros assuntos, ou algo que você gostaria, né, de dar um feedback, coloca o assunto aqui no comentário pra gente falar um pouco mais sobre isso. E também encaminha esse vídeo, né, para outras pessoas que você conhece, líderes, empreendedores, porque dar feedback quando a gente sabe dar da forma certa, na hora certa, realmente ajuda bastante o nosso time a se desenvolver, tá certo? Então, deixa seu joinha, espero que você tenha gostado e um grande beijo e até o próximo vídeo.